Então, amados, hoje a nossa lição é sobre a lealdade. A lealdade é a lição número 8. E a referência bíblica está em 1 Samuel 20, de 12 a 15, e 2 Samuel 4, 4. 1 Samuel 20, de 12 a 15, diz o seguinte: E Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai, depois de amanhã a esta hora. Saberei se as intenções dele são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. Se o meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não o informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Se, porém, eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. O outro versículo é 4:4 de 2 Samuel. Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa o deixou cair e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Algumas versões falam que ele ficou coxo de ambos os pés. Tá? Então é isso que nós vamos falar nesta noite, sobre essa lição chamada lealdade. E como isso é importante, né? Na verdade, a gente não precisava falar muito de lealdade, porque a gente sabe muito bem sobre isso. E sabemos que precisamos ser leais, principalmente a Deus. Mas é bom a gente pegar esse estudo para a gente nos inteirar melhor de alguns exemplos de lealdade que a palavra do Senhor fala para nós. Então, amados, eu vou ler a introdução, depois alguém lê o item 1, a lealdade. A amizade entre Davi e Jonatas representa um dos vínculos mais nobres das Escrituras. Em meio a um cenário de perseguição e traição, Jonatas, filho do rei Saul, permanece fiel a Davi, reconhecendo que Deus tem um futuro para ele, mesmo quando este ainda é apenas um fugitivo. Neste capítulo da história, vemos como a lealdade é uma semente poderosa que, mesmo quando plantada sob risco, gera frutos duradouros, inclusive para gerações futuras. É nesse contexto que se forma o pano de fundo para a história de Mefibosete, filho de Jonatas, a quem Davi futuramente retribuirá a aliança feita com o pai. Alguns falam Mefibosete, tá? Outros falam Mefibosete. É Bosete, tá com S. Tem 2 Mefibosete na Bíblia, tá? Todos da família de Saul. Esse Mefibosete, filho de Jonatas, portanto, neto de Saul. O outro Mefibosete, está lá em 2 Samuel, capítulo 9, acho que 21, alguma coisa assim. Outro Mefibosete é filho de Saul com Rispa. Sabia disso? Então, estão 2 Mefibosete na palavra de Deus. Bom, então, esse é o que nós vamos falar hoje, sobre essa amizade entre Davi e Jonas, que representa um vínculo nobre, um vínculo que pode ser um grande exemplo para nós, embora alguns desvirtuam esse vínculo, infelizmente. Tá? Mas a palavra do Senhor é muito clara no tocante à amizade, no tocante a esse carinho que um tinha para com o outro, esse respeito que Jonatas tinha para com Davi e vice-versa, não é? Então, essa é porque havia uma característica de pura amizade. Isso é importante. Nós já falamos sobre isso. Essas características de verdadeiro amigo, não é? Então, nesse caso, Davi e Jonatas eram os amigos verdadeiros, de fato, abençoados por Deus. Quem pode ler lealdade e firmeza diante do risco?
decidiu proteger Davi e ser fiel à aliança entre eles. Ele arrisca tudo para dar a Davi uma resposta clara sobre as intenções de Saul, enviando um sinal combinado para avisá-lo de que estava em perigo. A lealdade de Jonatas se revela não em palavras, mas em atitudes. Ele honra o compromisso feito, mesmo que isso custe seu relacionamento com o próprio pai. Essa fidelidade mostra que lealdade não é emoção momentânea, mas uma escolha sustentada por princípios e convicções. Ser leal é assumir compromissos com responsabilidade, mesmo em contextos adversos. A lealdade é uma expressão de caráter e coragem. Essa fidelidade que está falando, que Jonatas fala com Davi no início, conforme nós lemos no versículo, nesses versículos, que se acontecer alguma coisa comigo ou contigo, ser-lhe-ei fiel até. Se acontecer comigo, ser-te-á fiel a mim e aos meus, ou seja, extensivo à família, à fidelidade. Aqui está falando que essa fidelidade mostra que lealdade não é emoção momentânea. A fidelidade, a lealdade, ela é contínua, não é momentânea. Ela não pode ser momentânea, só a lealdade. Tá? Mas uma escolha sustentada por princípios e convicção. Então, ser leal é princípio, é um princípio do cristão. É um princípio delegado por Deus, ou seja, eu preciso ser leal, como Deus é leal comigo. Deus é justo, ser leal é ser justo. Deus é justo, então Ele é leal. Então eu também preciso ser justo e ser leal. Por quê? Porque é um princípio de Deus. Ser leal é assumir compromissos com responsabilidade, mesmo em contexto adverso. A lealdade é uma expressão de caráter e coragem. A lealdade é uma expressão de caráter. Isso é pesado, de certa forma, é uma expressão de caráter. Glória a Deus por isso. Amados, esse primeiro versículo, parte que nós lemos na palavra de Deus, em 1 Samuel 20, de 12 a 15, Jonatas faz um pacto com Davi. Faz um pacto solene, pedindo que a lealdade seja mútua, a proteção para suas famílias futuras. Quer dizer, não é só para os dois, conforme nós falamos, é para a família extensiva. Futuramente, a lealdade é assim. Eu sou leal com alguém, é pensando não só no momento, mas é pensando também no futuro, na família, é um casamento, não é? É pensando nos filhos, é pensando nas noras, nos netos. A lealdade, ela é de suma importância. Então, Davi, é um pacto solene entre Jonatas e Davi, pedindo lealdade mútua. Então, a lealdade é mútua. Com Deus é a mesma coisa. Ele é mútuo também com Deus. Eu sou leal a Ele e, por conseguinte, Ele é leal a mim. Independente da minha deslealdade, Ele mantém-se leal. Ele mantém-se fiel, apesar da minha infidelidade. Deus se mantém fiel. Então, essa lealdade também com Deus, ela é mútua, mas cabe a nós fazer a nossa parte, porque Deus não vai deixar de fazer a dele, naturalmente. Então, o trecho também destaca que a amizade profunda entre Jonatas e Davi, que se manifesta através do juramento a Deus com Jonatas, prometendo bondade para com a família de Davi, se um dia ele viesse a reinar, e buscando que a bondade de Davi se estendesse à sua própria família após a morte de Saul. Ou seja, aqui nós já estamos vendo não um princípio, mas o que pode acontecer depois e que aconteceu depois. Ou seja, uma lealdade hoje que pode gerar frutos, não necessariamente agora, mas gerar frutos mais adiante, gerar bondade mais adiante, é o que aconteceu nessa parte que nós estamos lendo, né? Nós estamos estudando hoje. Então, Jonatas promete lealdade para com Davi e sua casa, e vice-versa. Jonatas pede que Davi demonstre bondade para com seus descendentes, caso ele, o próprio Davi, se torne rei após a morte de Saul e o afastamento dos inimigos
de Davi. Então, independente do que venha acontecer com um ou com o outro, há um vínculo, há uma aliança de lealdade entre eles. E isso fala alto, isso fala forte. E isso se cumpre mais adiante. O que essa passagem que nós lemos aqui nesse primeiro versículo significa? Primeiro, amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira tem vínculo, tem aliança. A passagem ilustra uma amizade profunda e verdadeira, onde há apoio mútuo, lealdade e um compromisso que vai além das circunstâncias. Ou seja, independente de... Porque aqui, né, nesse texto, eles falam, se um morrer ou o outro vier a falecer também, seja leal para com os meus, seja leal para com a minha casa, pela aliança, pela lealdade, pelo compromisso que nós temos, vínculo de amizade um com o outro. Outra coisa é uma visão de futuro. Jonatas demonstra uma visão para o futuro, prevendo que Davi um dia governaria, porque até então ele não era governador, ele não era o rei, quem era Saul. Não é? Então ele já pensou mais adiante, meu pai amanhã já não vai ser rei, mas ele vai ser. Porque ele já sabia, ele já tinha para si que Davi iria se tornar rei. Graças a Deus por essa visão. Então, uma visão para o futuro, prevendo que Davi um dia governaria e buscando um acordo para proteger a si mesmo e a sua família no futuro reino. Então, ele já pensou lá mais na frente. Ele já pensou mais na frente. Porque ele também buscou uma dependência de Deus, porque a palavra fala que a passagem reitera a dependência dos dois amigos em Deus. A palavra fala a dependência em Deus. E Jonatas diz, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que estudarei meu pai, papai. Se o meu pai quiser fazer, lá no versículo 13, o Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Então, eles fizeram uma aliança, eles fizeram um compromisso de lealdade em Deus. Em Deus. Porque ambos conheciam a Deus e buscavam a Deus. Então, amados, é uma dependência de Deus. Nas nossas amizades, nós também precisamos depender de Deus. Na nossa lealdade, também precisamos depender de Deus. Fortalecer em Deus, para que eu não incorra numa deslealdade com quem quer que seja, independente das circunstâncias e caráter. Está falando de princípio, está falando de caráter. Então, dependência de Deus. A passagem reitera a dependência dos dois amigos em Deus e em sua vontade, ou seja, dentro da vontade de Deus, confiando que Deus presidiria os eventos e os ajudaria a cumprir com o pacto. Muito bem, isso é a primeira parte desse versículo, dessa primeira que nós falamos. Mas no versículo 4 de 2 Samuel 4, fala o seguinte, fala de Mefibosete. Jazinho, nós vamos ler o item 2. 2 Samuel 4:4 descreve Mefibosete, o filho coxo de Jonatas, que ficou aleijado após uma fuga desastrada, quando sua ama pegou para escondê-lo após saber da morte de Saul e da morte, né, do seu pai, Jonatas. Então, quando eles souberam da morte do seu avô, Saul, e da morte do seu pai, Jonatas, a ama que cuidava dele, o que fez? Pegou ele e saiu correndo para protegê-lo. Ele só tinha 5 anos, era uma criança, e por infortúnio ele caiu e ficou coxo dos 2 pés. O acidente de Mefibosete, na fuga para esconder a arma, ao tentar se apressar, acabou derrubando-o, que caiu e ficou coxo. Naquela época, quebrava uma perna, era por si mesmo que ia recuperar, porque não tinha os recursos que nós temos hoje, não é? Então, certamente recuperou sem muito o que fazer, aí ele ficou defeituoso. Mas Mefibosete teve um filho, tá? Mefibosete ficou nessa situação toda, mas ele teve filho também, viu? A importância desse versículo, a menção de Mefibosete é crucial, porque posteriormente ele será introduzido na história como beneficiário daquela aliança feita com Davi. Ele foi
o beneficiário, que nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então, amados, a lealdade e firmeza diante de Deus, eles traziam em si a lembrança de uma aliança. A lembrança de uma aliança. E por causa dessa lembrança de uma aliança que eles tinham, um compromisso de lealdade que eles tinham um para com o outro, Mefibosete, mais adiante, ele foi beneficiado. Jonatas pensou adiante. E agora, mais adiante, Mefibosete foi beneficiado por causa dessa lealdade da aliança entre eles. Então, também fala de misericórdia e perdão. A inclusão de Mefibosete é um exemplo de misericórdia e perdão por parte de Davi, contrastando com a traição e a violência que marcaram esse período. Esse período foi um período, de certa forma, não negro, mas de muita perseguição. Não é que Saul perseguia Davi. Nós já vimos, Saul perseguia Davi para tirar-lhe a vida. Graças que a Jonatas, por causa da amizade, eles prometeram um outro. Até amanhã, se eu não lhe contar o que meu pai pretende fazer com você. Logo no início nós vemos isso. Então, queridos, há um poder na lealdade. Deus honra os leais. Deus honra as alianças. Deus honra, principalmente as alianças feitas com Ele, com Deus nessa situação. Aqui eles colocaram Deus nessa aliança, nessa lealdade. Eles colocaram Deus. Que as nossas alianças, nós somos de Deus, em tudo nós sejamos leais, porque Deus está cuidando de tudo por nós. Graças a Deus por isso. Ver além das aparências. Quem pode ler? O item 2. Naquele momento, Davi era apenas um fugitivo. Não tinha trono, nem exército fiel, nem segurança. No entanto, Jonatas enxergou além da realidade visível. Ele viu em Davi o futuro rei de Israel e fez uma aliança que incluía sua própria família. Quando o Senhor eliminar todos os teus inimigos, não te esqueças da minha casa. Essa visão de futuro foi determinante. Jonatas não agiu apenas com base no presente, mas com sensibilidade espiritual, reconhecendo o que Deus estava fazendo. Ele sabia que, mesmo que não estivesse vivo, seu pacto de lealdade poderia beneficiar sua descendência. Lealdade também é visão, é reconhecer o que Deus está construindo, mesmo que hoje pareça pequeno ou frágil. É apostar no propósito, não na aparência atual. É isso aí. Jonatas viu em Davi o futuro rei de Israel e fez uma aliança que incluía toda a sua família, conforme nós já lemos. Então ele vislumbrou o futuro, porque conforme fala aqui no livro, a aliança não é só momentânea, ela também é sustentada por princípios e convicção, é uma escolha, mas também que precisamos ter essa lealdade, esse princípio, não só para nós, mas para os nossos, para a nossa casa, para os nossos irmãos, enfim, para com todos. A lealdade parte daí, ver além das aparências. Então, ele sabia que, mesmo se não estivesse vivo, seu pacto de lealdade poderia beneficiar toda a sua descendência. Isso é Jonatas. Jonatas, ele sabia que, mesmo que não estivesse vivo, seu pacto de aliança com Davi também era para beneficiar a sua descendência. Então, nossa lealdade para com o nosso próximo não é só para beneficiar a nós, mas também a todos os nossos. Eu preciso ser leal com X para que a minha descendência também seja leal e abençoada. Meus filhos, meus netos também sejam abençoados, graças a Deus por isso. Lealdade também é visão, é reconhecer que Deus está construindo, mesmo que hoje pareça pequeno ou frágil, é apostar no propósito, não na aparência atual. É acreditar. Lealdade é acreditar que Deus está no controle, que Deus está sustentando, que Deus está até mesmo me usando por ser leal com outro, para que essa pessoa possa também ver Deus em mim. Eu estou falando de lealdade não é só com crente, de crente para crente, não, é com todos. É com todos.
Nós convivemos hoje com pessoas que não são crentes. Quem trabalha secularmente sabe disso, não é? Você trabalha com pessoas seculares, atende pessoas que são seculares, não são crentes. Quando eu trabalhava secularmente, os maiores contatos eram com pessoas não crentes. Mas eu preciso ser leal, independente com todo mundo. Vai além das aparências. Não é porque é rico ou pobre, vestido bem ou trajando mal, se é o Zezinho da esquina, caído, ou se é aquele que está no carro do ano. É com todos. Eu preciso ser leal, apesar da aparência. Por quê? Porque Deus vê tudo isso. Porque Deus conhece meu coração. E Ele vai me usar para ser canal de bênção nessa lealdade para com todos, para com todos. Quer seja crente, quer não seja, Deus vai me usar na minha lealdade. Na minha lealdade. A pessoa precisa ver Cristo em mim. E ver a pessoa vendo Cristo em mim, vai ver que em mim tem algo diferente que pode trazê-lo para a presença de Deus. Graças a Deus por isso. Então, amados, vamos passar essa lição. Ver além das aparências, reconhecimento da vulnerabilidade. O fato de ter ficado coxo desde cedo mostra que as circunstâncias e o destino podem tornar as pessoas vulneráveis e o tratamento que recebem pode marcar a vida inteira. Eu estou correndo um pouco nesses 3 ou 4 itens, porque eu quero me ater num principal, tá? Porque é importante a gente entender alguma coisa sobre essa história, o final dessa história praticamente, tá? Semeando hoje para colher amanhã. Quem pode ler? Vamos lá. O Em item 2, 2 Samuel, é assim que fala? Isso. 4, 4:4. 4. Somos apresentados a Mefibosete, filho de Jonatas, que ficou aleijado ainda criança após a morte de seu pai e avô. Essa criança será, anos depois, beneficiada por um pacto que nem presenciou. Quando Davi já está reinando, ele pergunta: resta ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? A lealdade de Jonatas atravessou sua própria morte e chegou até seu filho Davi, e chegou até seu filho. Davi o acolhe, restaura sua dignidade e o coloca para comer à sua mesa com um dos filhos do rei. Toda semente de bondade e lealdade lançada hoje pode frutificar no futuro, até mesmo na vida de pessoas que ainda não nasceram. Quem planta lealdade, colhe honra. Glória a Deus. Quem planta lealdade, colhe honra. É o resumo, né? Quem planta lealdade, colhe honra. Então Deus te honra. Quando nós somos leais, Deus nos honra. Graças a Deus por isso. Então a lealdade de Jonas atravessou sua própria morte e chegou até seu filho, ou seja, o seu filho Mefibosete. Davi o acolhe, restaura sua dignidade e o coloca para comer à sua mesa como um dos filhos do rei. Toda semente de bondade e lealdade lançada hoje pode frutificar no futuro. Ele teve essa situação. Lá no início, Davi nem era rei, né? Nem era rei, portanto era perseguido. Eles fizeram essa aliança, esse pacto de lealdade. Isso gerou uma bênção futura por alguém que nem estava no contexto ainda. Nem estava no contexto. Esse tal de Mefibosete. Até mesmo na vida da pessoa que ainda não nasceram, conforme Davi. Quem planta lealdade, colhe honra. Amados, o título dessa lição é Semeando hoje para colher depois. Não é o item 3? Sim. Semeando hoje para colher depois. Aqui está falando da lei da semeadura. Da lei da semeadura. E onde está isso, lei da semeadura? Está lá em Gálatas 6:7, que fala o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Está falando da
semeadura da lei da semeadura. Jonatas e Davi semeou a lealdade entre eles. Quem colheu? Mefibosete. Que se planta, se colhe. Então a gente tem que estar atento como cristãos, estar atentos nisso. O que se planta, se colhe. Se eu plantar bons frutos, vai gerar boas árvores, e essas boas árvores vão gerar bons frutos. Agora fala também de semear para o espírito e semear para a carne. Essas duas semeaduras, semear para a carne e semear para o espírito. Eu vou ler os versículos aqui para vocês entenderem o que é isso. Semear para a carne refere-se a viver para satisfazer os desejos da natureza humana, o que leva à corrupção e à ruína. Isso está lá em Gálatas 5,19, que fala o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, são um punhado delas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, tem mais. Acabou não. Inveja, Saul, né? Inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Você viu? Isso é plantar, é dar vazão para a carne, é alimentar a própria carne. Ou seja, o que é? É semear para a carne. Vai gerar isso aí, vai gerar separação de Deus, vai gerar inimizade com Deus. Então, que nós possamos pensar nisso. Por outro lado, nós precisamos aprender a semear para o Espírito. O que diz? Consiste em viver de acordo com os ensinamentos do Espírito. Gálatas 5,22, lembra? 5,22. Produzindo fruto do Espírito. Quando nós semeamos para o Espírito, ou seja, nós buscamos andar segundo a palavra de Deus, nós estamos semeando para o Espírito. Porque eu tenho conhecimento da verdade, e conhecereis a verdade, e ela vai nos libertar de quê? Dessas coisas da carne. Vai nos libertar disso. Então, produzindo o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A fidelidade está aqui, lealdade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É a palavra que diz isso. Próprio, domínio próprio, que resulta em vida eterna. O inverso disso é fora da vida eterna. Não entrará no reino dos céus. É o que nós lemos lá no Gálatas, no versículo anterior, 5,19. Agora no 5,22 é o inverso. É o inverso, são os frutos do Espírito. Então, quando nós semeamos no Espírito, buscando a Deus, entregando-se a Deus, aprendendo a depender de Deus, tudo isso aqui, nós vamos estar andando dentro dos moldes de Deus. Está amor, paz, longanimidade, paciência, domínio próprio, fidelidade, lealdade, e por aí vai. Então, Deus vai nos honrar por isso. Deus vai nos honrar por isso. Glória a Deus por isso. Legado, viver além da própria geração. Quem pode ler? Legado. Posso ler, então? Ou alguém quer ler? Paulo Silas. Olha essa aí. Viver além da própria geração. Jonatas não viveu apenas para seus dias. Ele pensou na posteridade. Seu pedido a Davi revela esse cuidado. Se eu morrer, não deixe de mostrar tua lealdade à minha família. 20, 14 a 15. Ele desejava que a aliança de honra ultrapassasse sua vida terrena. Viver para além da própria geração é deixar um legado, não de bens, mas de valores. Não é herança material, mas princípios impressos no caráter de outros. A fidelidade de Jonatas serviu como uma herança espiritual para seu filho, que foi lembrado e abençoado por Davi. Um verdadeiro legado não está no que deixamos, mas no que plantamos nos nossos corações. Lealdade, honra e fé são marcas que permanecem. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, legado, viver além da própria geração.
E que legado foi esse tremendo que esses dois deixaram, principalmente Jonas, que enxergou mais adiante, que o seu próprio filho foi honrado e tirado lá, sabe, da escuridão e levado para sentar na mesa do rei e passar a cear junto com o rei, com os filhos, com a família do rei. Que legado tremendo. Viver para além da própria geração é deixar um legado, não de bens, mas de valores. Está falando de valores, de caráter, de princípios. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos. São princípios, é a fé, é a salvação. Eu nunca pensei em deixar legado de bens maior. Depois que eu conheci a Deus, que eu estou no caminho certo, o maior legado que eu posso deixar para os meus filhos é a salvação em Cristo Jesus, é o conhecimento da verdade. É o conhecimento da verdade. E graças a Deus que todos eles conhecem a verdade. Então esse é o maior legado que eu tenho que trabalhar. E que os meus filhos possam fazer, deixar esse legado para os seus próprios filhos. Não é? Graças a Deus por isso. Então, a fidelidade de Jonatas serviu como herança espiritual para seu filho, que foi lembrado e abençoado por Davi. Um verdadeiro legado não está no que deixamos, mas no que plantamos nos corações. O maior legado é que nós plantamos nos corações. Amor, paz, longanimidade, paciência. É aquilo que eles vão aprender de Deus e aprender a viver com Deus. Esse é o maior legado. Plantamos nos corações lealdade, honra e fé. São marcas que permanecem. Então, lealdade, honra e fé são marcas que ninguém vai tirar deles. A salvação, ninguém vai tirar deles. É o maior legado que nós podemos deixar. É isso. E graças a Deus que o Jonatas pensou mais adiante. E o seu próprio filho foi beneficiado por esse legado. Mas eu quero falar uma coisa. É esse item 3, amados, que eu queria falar algo mais sobre esse menino chamado Mefibosete. O que ele pode nos ensinar lá no versículo 4:4? E eu vou mais adiante, eu vou ler lá no versículo 2 Samuel 9, de 1 a 4. Nós lemos do 4:4. Agora vamos um pouquinho mais adiante para nós ver o que aconteceu. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda, isso está no livro aqui, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da amizade com Jonatas? Então chamaram a Ziba, um dos servos da casa de Saul, para que se apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. O rei perguntou-lhe, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. É esse Lodebar que eu quero falar conosco hoje. Como é importante. E todos nós, em alguma fase da vida, vamos estar no Lodebar da vida. Lodebar significa sem pasto, sem comunicação, sem palavra, é a tradução de Lodebar. É lugar de esquecimento, de miséria, simboliza uma vida de isolamento e desesperança. Quem nunca teve desesperança? Olha, é possível a gente passar por essa fase da desesperança, dado a gravidade das circunstâncias. A gente não vê saída, ou a luz no fim do túnel, é Lodebar. Lá quem estava? Mefibosete. Ele foi esquecido. Ninguém lembrou dele. Ninguém sabia dele mais. Ninguém falava mais de Mefibosete. E ele era filho, neto do rei Saul. E ninguém mais lembrava dele. Porém, esse cidadão lembrou. Olha, Jonas ainda tem um filho. Ele chama Mefibosete. E está lá em Lodebar. Esquecido. Vivendo sabe-se lá como. Está lá. É um lugar de esterilidade e falta de vitalidade. Ele estava inútil ali. Ali ele não estava produzindo.
é lugar de esquecimento e miséria. É um símbolo de desamparo, desamparado. Ele estava sob os cuidados de outras pessoas. Lodebar simboliza uma vida de escassez, de dor, de anonimato. Ninguém sabia dele. E ele era filho, neto do rei, filho de Jonatas. E estava lá em Lodebar. É um lugar de vergonha, de isolamento, isolado. Ninguém sabia. Um lugar onde as pessoas se sentem sem valor e esquecidas. Pensa esse menino, como estava o psicológico desse jovem. Pensa como estava o psicológico dele. Olha, eu sou neto do rei, eu estou aqui esquecido, certamente passando privações, esquecido, isolado, sem esperança nenhuma. A esperança talvez seja ser recolhido como ele estivesse, um dia, quem sabe, certamente iria ser, totalmente desesperançoso. O que é que nós podemos aprender com isso, com a Lodebar das nossas vidas? Primeiro, queridos, a história de Mefibosete ilustra como Deus chama pessoas em seus estados mais baixos e com suas feridas mais profundas, tratando-os com amor e bondade. Deus trouxe no coração de Davi. Tem alguém a mais da família, por causa daquela aliança, daquela lealdade construída lá atrás. Aqui do 2 Samuel, já passou alguns anos. Deus traz no coração de Davi, você tem uma aliança com Jonatas, de família, para a descendência. Não era só para ele morrer, acabou, não, é para a descendência. Então Davi tocou no seu coração. Será que Jonatas tem alguém que eu possa ainda se lembrar e poder cumprir com a minha aliança, com a minha lealdade a Jonatas? E tinha Mefibosete. Então, Deus pode fazer essas coisas, amados. Pessoas que estão mais baixas, com suas feridas mais profundas, e trata com amor e bondade. Então, Deus tratou dele com amor e bondade. Tanto é que levantou Davi com esse insight, né, moderno, com esse insight para, será que tem mais alguém? E tinha, graças a Deus por isso. A expressão, a palavra fala que Davi chamou ele de volta para o palácio, não é? Para sentar à mesa e comer com ele. Olha, aquele moço que vivia lá desconhecido, agora estava sentado na mesa do rei. Foi convidado para sentar na mesa do rei. Ou seja, comer à mesa do rei representa a restauração, a dignidade, a participação na provisão de Deus. Não mais uma vida de escassez, de Lodebar. Então, queridos, nós fomos criados para comer na mesa do rei. Oh, glória! Nós fomos criados, na verdade, nós fomos chamados para sentar à mesa do rei, eu e você, tal como Mefibosete foi chamado fisicamente para sentar à mesa do rei, ali naquele momento, e pelo resto da vida, nós também fomos chamados para sentar à mesa do rei e participar das coisas boas do rei, das iguarias do rei. Oh, glória a Deus! Nós também fomos chamados para isso. Sentar à mesa do rei fala de restauração. Fala daquilo que, daquele momento de escassez que eu passei, ou porventura posso estar passando, ou se amanhã ou depois vier a passar, eu não esqueça, não posso esquecer. Eu fui chamado para sentar à mesa do rei. O Senhor é meu pastor e ele não vai me faltar. Glória a Deus por isso. Nada me faltará, porque o Senhor é o meu pastor. Então ele me chamou para sentar na mesa do rei. Glória a Deus por isso. Portanto, queridos, a mensagem principal é que Lodebar não é lugar para crente. Lodebar não é lugar para mim. Lodebar não é lugar para você. Lodebar fala de escassez, fala de dificuldade, fala de esquecimento. Lodebar fala de sofrimento. Não é para o crente. Lodebar não é para nós. Se um dia eu tive um Lodebar na minha vida como fase,
hoje eu sou sentado na mesa do rei. Se você também teve um Lodebar na sua vida, você foi chamado para sentar na mesa do rei e usufruir das finas iguarias do rei, diz a palavra. Então, queridos, Deus nos chama para uma vida nova, alimentando-nos da sua palavra e da sua presença e nos libertando das nossas miseráveis condições do passado. Então, queridos, se você passou, esqueça, a sua vida agora é nova. Eis que faço novo todas as coisas. E a vida torna-se novidade de vida todos os dias. Por quê? Porque eu estou sentado no lugar de honra, na mesa do rei. Graças a Deus por isso. E para encerrar, identidade em Cristo. Na mesa do rei, não somos mais definidos por nossas deficiências no passado. Não somos mais definidos por isso. Ele é um perdedor. Tudo que ele faz dá errado. Tudo que faz dá errado. Não faz dar certo na vida. Gente, tem pessoas que falam isso para o próprio filho. Não vai dar certo. Tudo que você faz dá errado. Não. Meu filho vai dar certo. Por quê? Porque eu estou sentado na mesa do rei. E eles também, por conseguinte, também estão. Graças a Deus por isso. Da mesma forma, você está sentada na mesa do rei, a sua descendência também, por causa do amor de Deus. Graças a Deus por isso. Em Cristo somos filhos e temos valor, mesmo ainda carregando algumas marcas da vida anterior. Mesmo carregando ainda algumas marcas de um passado sofrido, às vezes esquecido, mas nós hoje, em Cristo, somos filhos e temos valor. Conclusão de tudo isso. Assim como Mefibosete, que foi tirado de Lodebar para ser honrado na casa do rei, Deus nos chama da nossa própria Lodebar para a sua mesa, um lugar de amor, de provisão e comunhão eterna. A mesa do rei é um lugar de amor, de provisão. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Provisão e comunhão eterna com o rei. Deus nos chamou para isso. Deus nos tirou do Lodebar, que porventura nós passamos para sentar à sua mesa, porque ele é lugar de amor, de provisão e de comunhão eterna com Deus. Então, que nós possamos continuar caminhando a nossa vida na presença de Deus. E se um dia, porventura, Deus permitir um outro Lodebar na minha vida, entenda uma coisa, você é filha do rei, tu é filho do rei, tu está sentado, foi chamado para sentar e ter comunhão com ele eternamente. É para a vida toda. Graças a Deus por isso. Amém, amados?